Olá, alunos e alunas do curso de graduação em administração, na modalidade à distância. Eu sou o professor Robert, que irei ministrar a disciplina Teoria das Finanças Públicas. É uma satisfação enorme poder aqui estar conversando um pouco com vocês. O tema nosso da unidade 1, com base no texto que vocês receberam, diz respeito ao assunto Estado e Economia. Então, dentro dessa temática, nós temos diversos autores que falam a respeito de economia, falam a respeito do Estado. Nós aqui limitaremos a citações realizadas pelo livro-texto para ter um embasamento básico sobre o assunto. Então, veremos algumas abordagens, relacionando a vida prática, é possível realizar essa comparação e também identificando a concorrência que existe política no cenário. Por fim, algumas informações complementares no decorrer da apresentação. Dentro da unidade 1, Estado e Economia, nós temos uma versão mais ortodoxa da teoria marxista. O Estado é o aparato político de uma classe social e é utilizado para fins de dominação das demais sociedades civis, seja por duas formas, seja pela violência, que não é recomendada, seja pela ideologia. Então, como pode-se perceber, o ideal é que seja pela paz, pela pacificidade na segunda situação. No livro, nós temos alguns autores que falam a respeito desse assunto. Então, Gramsci falará um pouco sobre ideologia, um pouco sobre hegemonia, tá? Schumpeter e Dawes falarão um pouco de economia, um pouco de concorrência política, um pouco do sistema político existente, ok? Gramsci, como iniciando então essa parte, ele parte de ideias marxistas básicas e dá acrescenta um toque pessoal, Ele introduziu novos elementos que ampliaram o espaço para o conceito de ideologia e de seu uso como instrumento de poder. Para isso, nós temos que identificar a visão de mundo específica e uma segunda visão de mundo, que seria a da classe capitalista que existe, que permeia no meio desse cenário. Tá? Existe também, quando se pensa Estado, quando se pensa sociedade civil, nós precisamos refletir o que vem a ser a palavra hegemonia. Hegemonia, ela se tem em cima de se tem com base em um grupo, se tem um grupo, ou numa fração de classe, tá? Que se destaca perante os demais. Ocorre quando ele usa elementos da sociedade civil para conquistar e manter sua dominância sobre a sociedade civil. Tá? E um dos mecanismos que já foi citado, um dos instrumentos utilizado é a ideologia. O que vem ser a ideologia? A ideologia é o que são ideias que você acredita serem corretas, terem aceitação moral, ser de costume e compartilha de regras sociais, concorda com as regras sociais divulgadas. Tá? Então, é uma visão de mundo que está embutida na superestrutura institucional política. Tá? O ponto que deve se destacar aqui, em que o Gramsci faz uma análise, é que a dominação hegemônica ela vai moldar o Estado. Isso expande a visão marxista mais popular de que os capitalistas controlam o Estado, devido apenas às suas necessidades. Existe, então, um grupo que se destacará
um grupo hegemônico que influenciará e criará as leis. Portanto, quando você tem essa representatividade, a própria evolução, né, da forma do Estado está ali inserida. Tá? Outro ponto referente à hegemonia é quanto à forma como é obtida. Tá? Muitas vezes, na maior parte das vezes, depende do intelectual orgânico. Esse intelectual orgânico, ele pode surgir dentro da classe que está se destacando, né? Dentro do grupo, ou, às vezes, em algumas situações, vão se buscar outros intelectuais ou outro intelectual que está fora do grupo, mas que tem uma certa posição ou uma certa imposição, ou as pessoas reconhecem aquela pessoa como um intelectual e respeitam a opinião dele. Tá? Então, você pode buscar uma pessoa tanto internamente ao grupo como externamente ao grupo, e daí essa pessoa que externa passa a ter uma ascensão social, passa a ser uma referência, passa a ser aceita pelo grupo hegemônico. Dentro desse estado de hegemonia, também poderão haver algumas crises, poderá haver algum golpe de Estado, né? Não sabemos, em algum momento isso pode acontecer, né? Então, não garante a hegemonia, tá? Que você sempre vai estar 100% correto, 100% concordando com a classe, com a sociedade civil. E poderá então existir um estado de crise econômica, que não equivale a uma crise hegemônica, ok? Ela poderá decorrer de erros de avaliação estratégica, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, recentemente o Brasil teve na mídia divulgado, né, o problema político que sofreu o Brasil, né? Pode-se dizer que houve uma avaliação estratégica errada, e que causou todo o conflito. Seria um exemplo inicial de crise hegemônica, mas que continuou no poder alguns partidos, né? A crise hegemônica ela pode ser estimulada por meio de dois fatores: por meio de uma competição ideológica ou de uma guerra de posição, tá? Pessoas interessadas em cargos ou em poder, né, podem estimular essa crise hegemônica dentro do grupo ou dentro de uma classe social que está naquela posição. Então, há uma certa visão de que evita-se sempre o ataque frontal com o intuito de evitar desgastes políticos ou desgastes corporais. Então, busca-se, a partir desse instante, um trabalho mais de convencimento, né? Um trabalho mais mental de mostrar a sua ideia, mostrar a sua intenção perante a uma situação existente, ok? Onde o intelectual orgânico ele propaga uma ideologia concorrente àquela que estava sendo praticada na hegemonia, ok? Schumpeter e Dawes, né, falam um pouco sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre democracia, né? Schumpeter ele critica a teoria contratualista e desenvolve aí as linhas da teoria da concorrência entre os partidos políticos, né? Então, no livro dele, ele vai destacar alguns pontos referentes a essa teoria, tá? Dawes, ele também, por influência de Schumpeter, né, a base teórica dele foi Schumpeter, ele também tem uma tese que fala sobre a teoria econômica da democracia. Aliás, os dois, tanto Schumpeter como os Dawes, eles trabalharam ou eles falaram alguma coisa sobre, a base deles foi a teoria econômica. Dentro desse ponto ainda, nós temos alguns lados.
Um dos lados é o lado do cidadão, né, os cidadãos, que tem mecanismos de se manifestar perante a política, ok? Qual a forma de manifestação que poderia ser? Você tem a forma de apoio incondicional ao governo, você pode sim utilizar de mecanismos para apoiá-lo, tá? Pode ser pelo voto, né? É uma dos mecanismos, né? Mas e qual o sonho de todo político? O sonho de todo político é conseguir com que você, cidadão, o apoie nas suas intenções, nas suas ideias. Esse é a relação, né? Enquanto um quer dar, o outro quer receber, né? Às vezes, a população, o cidadão, de forma cega ou de forma consciente, né, apoia, né, um determinado governo. No próximo vídeo darei continuidade ao assunto, ok? Obrigado.